Bom, começo do mês, é momento de pagar contas, né? E parece que cada vez está sobrando boleto e faltando salário, né? Ainda mais com a inflação do jeito que está. Quem paga aluguel sabe bem o que é isso. Só nesse ano, o IGPM, é o principal índice para o reajuste dos contratos, já tem uma alta acumulada de mais de 21% nos últimos 12 meses. Felipe Gonçalves está aqui com a gente, vai mostrar o que isso representa de fato no bolso de quem paga aluguel. Né, Felipe? Bom dia para você. Oi, Turci. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Pois é, Turci, o impacto é significativo, porque o IGPM é o índice que reajusta aí os principais contratos de aluguel. A gente tem aqui na tela um quadro que vai mostrar para vocês quanto é que foi esse índice, esse IGPM, que são 3, 4 letras aí que representam o Índice Geral de Preços de Mercado, no mês passado. Ele foi divulgado na semana passada, o de outubro, foi de 0,64%, você acompanha aqui no quadro. Um número que sozinho não significa muito para as pessoas, ele é menor do que um número pequenininho, mas quando ele se junta com os números dos meses anteriores, e aí é o que chamam de IGPM acumulado ou a inflação acumulada, a inflação do aluguel que se chama, aí fica um número maior, fica em 21,73%. E por que a gente chama aqui a inflação acumulada? Porque é ela que vai de fato fazer o reajuste nesses aluguéis que tem o IGPM no contrato. E a gente chama um outro quadro aqui agora para mostrar o impacto disso, por exemplo, num aluguel de R$1.000, um preço médio. Então, quem pagava R$1.000 e vai sofrer um reajuste nesse momento, vai chegar aí ó, a R$ 1.217,30, ou seja, um aumento de mais de R$200 nesse aluguel. O IGPM serve para tentar equilibrar um pouco a relação entre o proprietário do imóvel e o inquilino. Pensa bem, o proprietário ele sempre vai querer aumentos muito grandes, porque ele vai ganhar mais se ele conseguir ter um aluguel maior. Já o inquilino, quem aluga esse imóvel, não vai querer que suba nunca. E se puder diminuir o valor, é até melhor. Então, eles colocam ali um índice no contrato para poder fazer algo mais organizado, que os dois respeitem. O problema é que esse IGPM está muito alto. E olha que esse dado aí de 21%, acima disso, no acumulado, nesse momento, até é mais baixo do que ele já foi. Nos meses anteriores, ele ficou aí perto de 30%. Imagina o impacto que isso tem para quem vai passar por um reajuste de aluguel. E aí a gente chama agora uma terceira tela que vai comparar dois índices de inflação. A gente tem aqui o IGPM, 21,73%, e tem um outro índice, que é o IPCA, que é a chamada inflação oficial do país. Os dois calculam variação de preço. Tem lá uma cesta de produtos, quanto é que subiram esses produtos e serviços, e o IPCA subiu bem menos, subiu 10,25%. E aí muitos especialistas dizem que ele é uma alternativa para se colocar no contrato de aluguel, para não ter que pagar esse aumento de mais de 20%. Até porque esse IGPM, ele é impactado por vários produtos e vários serviços. Nele tem os preços e serviços da construção civil, e aí tem de fato uma certa relação com aluguel, com habitação, mas também tem ali os preços do chamado produtor amplo, ou seja, os preços que impactam lá na indústria, para as grandes indústrias, os grandes produtores, e também os preços para os consumidores. Então impacta nesse IGPM a energia elétrica, impacta também no IGPM o preço dos combustíveis, impacta o preço das hortaliças, dos frutos, né? Por exemplo, o preço do tomate. E aí, o que é que tudo isso tem a ver com o aluguel? Muitas vezes não tem nada a ver, mas é o IGPM que está ali no contrato para fazer esse reajuste. É por isso que os especialistas dizem que é importante negociar, para você chegar, de repente, num índice que tenha mais relação com a realidade de hoje. Porque pagar R$200 a mais, por exemplo, num aluguel de R$1.000, imagina para uma família que perdeu renda ou que está sem emprego, esse dinheiro muitas vezes não existe. E também tem uma outra realidade.
Nas periferias, muitas vezes nem existem os contratos de aluguel, mas quando existem, esse índice do IGPM muitas vezes nem é respeitado. Porque se for feito esse reajuste, o dono do imóvel não vai conseguir receber o valor do inquilino, porque não há dinheiro para pagar esse valor a mais. Então, muitas vezes ele prefere, de fato, conversar, subir menos ou nem subir esse valor do aluguel para continuar com o inquilino de confiança naquele imóvel, e aí fica bom para os dois, para não pesar para ninguém, já que o momento pede um pouco mais de sensibilidade. Então a dica, Turci, que os especialistas passam é, claro, tentar negociar isso para quem paga aluguel e para também quem vai receber, quem é dono do imóvel, né, Turci? É com você. É isso, Felipe. Obrigado aí pelas suas informações. A gente continua discutindo isso, né, para tirar dúvidas de como se acertar com esse monte de conta, índices, reajustes. A gente vai conversar agora com a economista do INSPER, Juliana Inhas. Juliana, bom dia para você. Muito obrigado por nos atender cedinho, assim, num feriado, né? Primeira pergunta que eu queria te fazer é já pegando o gancho do que o Felipe Gonçalves estava dizendo aí, né? A gente tem índices diferentes, que têm composições diferentes. A inflação oficial, o IPCA, está em 10% em 12 meses, o que já é muita coisa. Agora, aquilo que reajusta os contratos de aluguel, que é o IGPM, está mais do que o dobro, está em 21%, né? Mais de 21%. Então, o que explica a tamanha diferença entre os dois índices? E você acha justo, é justo que o IGPM, pela composição dele, seja o critério usado para reajustar contratos de aluguel? Bom dia, Turci. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. De fato, a gente tem uma diferença muito grande e hoje o que explica essa diferença é a composição dos índices. Quando a gente está olhando só o IPCA, ele está olhando só aquilo que de fato o consumidor consome, então a gente sempre tenta explicar que, na verdade, o IPCA ele reflete como se fosse um conjunto de produtos de uma pessoa típica dentro da nossa sociedade. Então, o IPCA, hoje, ele reflete, de fato, o consumo do consumidor, o quanto o consumidor está se deparando com essa inflação. Enquanto que, quando a gente olha o IGPM, ele também leva um tanto em consideração, aliás, uma parte significante do custo do produtor, né, que é esse IPA, ou esse preço ao produtor amplo, ele tem 60% do índice e mais 10% do preço da construção civil. Quando a gente tem grandes reajustes nos preços, tanto dos insumos quanto das commodities, que é o que tem acontecido aí nos últimos tempos, esse IGPM ele dispara. E aí o que acontece é que existe uma disparidade muito grande entre o que o consumidor está enxergando, né, o que a gente enxerga de inflação ali para o consumidor direto e todos os aumentos de custo de produção que estão acontecendo para o produtor. Por isso essa grande disparidade. De fato, é complicado a gente conseguir enxergar como é que as coisas, ou como é que a gente pareia, né? Como é que a gente consegue enxergar esse IGPM como um indicador bom num momento como esse, onde a gente tem aí tanta diferença nos dois índices e uma sociedade aí tão hoje vulnerável dentro dessa situação. Então, sem dúvida, como o Felipe mesmo mencionou muito bem na participação dele, é fundamental que as pessoas tentem negociar, porque o momento não é fácil nem para locatários, nem para locadores. Então, deve existir um meio termo que as pessoas consigam aí achar um caminho alternativo. Quer dizer, a rigor, se o minério de ferro sobe, a pessoa paga mais aluguel, quer dizer, as coisas não têm nenhuma relação uma com a outra, né? Você vê, porque a gente vem notando agora, né, Juliana, um movimento de substituir, de fato, o IGPM por outro índice, por exemplo, o IPCA, né? Com essa explosão do IGPM, isso começou a acontecer. Você vê espaço aí para uma tendência, vamos dizer assim, de substituição desse índice por algo que seja mais condizente com aquilo que é custo relativo ao aluguel? Sem dúvida. A gente tem visto ao longo aí dos últimos meses, porque a gente também tem que lembrar que o IGPM não está subindo só agora, né? A gente já tem aí outros períodos em que essas disparidades aconteciam, mas elas eram muito menores. Nos últimos meses isso tem ficado muito evidente. As pessoas estão tentando achar alternativas e é importante que elas negociem e que elas pensem essas alternativas no momento em que, de fato, o contrato vai ser firmado. Porque depois que o contrato foi firmado, é muito difícil você conseguir, às vezes, fazer com que exista uma mudança. Tem alguns locatários que não são tão flexíveis, muito embora devessem pensar nessas alternativas em momentos como esse. Então é importante que as pessoas pensem a priori
o que esse GPM representa, o que o IPCA representa, em momentos onde, eventualmente, a procura por bens e serviços aumente bastante, pode ser que a gente veja aí o IPCA subindo mais. Então, a gente precisa, na verdade, ponderar muito bem esses indicadores, mas a gente tem visto, sim, como você me pergunta, uma tendência para que as pessoas repensem qual é o indicador que, de fato, reajusta o aluguel para não pesar tanto aí, como vocês mostraram, num aluguel, às vezes, durante um período de um ano, 20%, 25%. Isso pode prejudicar bastante a saúde financeira aí do consumidor. Agora, Juliana, a gente está vivendo um momento de retomada, felizmente, né? Retomada da economia. A gente sabe, inclusive, que salas comerciais, por exemplo, já estão tendo uma procura maior, né? Já voltaram a ser procuradas por empresas. No momento de retomada assim, como aumenta a procura por imóveis, pode ficar mais difícil negociar essa substituição do IGPM por um outro reajuste menor? Quando a gente vê momentos como esse, em que de fato existe uma retomada, uma procura, né, por esses ambientes, por essas locações, pode ficar assim mais difícil. A gente só tem que lembrar que, ao mesmo tempo que a procura está aumentando, a oferta por esses locais também está muito alta, né? Especialmente quando a gente fala de lajes corporativas, imóveis para consultórios, etc. O que a gente percebeu ao longo aí dos últimos tempos foi uma disponibilidade muito maior desses imóveis. Primeiro porque as pessoas, de fato, começaram a mudar para novos modelos de trabalho, porque muita gente acabou fechando as portas. Então, nesse primeiro momento, apesar de ter aí um aumento dessa procura, também tem ainda muito imóvel disponível. Então, vale muito a pena para quem hoje decide alugar ou para quem está renegociando aí o espaço onde trabalha, onde mora. É importantíssimo perceber que existem outras opções e isso também deve ser colocado na conta para tentar renegociar valores melhores. Porque, de fato, ninguém está querendo ficar sem dinheiro, mas também ninguém está querendo pagar muito. Então, deve haver aí também para os locatários uma percepção de que, olha, se eu perder esse inquilino, talvez vai ser mais difícil encontrar outro, porque tem outras opções ali do lado, né? Legal. Juliana Inhas, economista do INSPER, muito obrigado pela sua participação no Bom Dia São Paulo, esclarecendo essas questões aí para os nossos telespectadores. Bom dia para você.